Boa tarde, pessoal. 1, 2, 3, gravando. Eu vou aproveitar esse momento aqui para trocar uma ideia com vocês sobre um carrinho que eu gosto muito. Desliga isso aqui, tá? Sobre um carro que eu gosto muito, que é o Civic G7, que foi aquele vendido aqui no Brasil de 2001 a 2006. Ele teve uma reestilização em 2004, né? Eu tive 3 carros desses, como já falei em outros vídeos. Todos eles 2005. E 2 automáticos e um manual, né? É aquela versão SOHC com 115 cavalos. E eu quero dizer primeiramente que eu sou apaixonado por aquele modelo. Na minha opinião, é o mais bonito de todos os Honda Civics. É aquele. Eu gosto mais dele do que daquele New Civic. Inclusive o G10, que tem um vídeo dele aqui no canal também. Eu acho aquele G7 o mais bonito, assim. Eu gosto dele porque ele é um sedã com linhas bem definidas, né? E eu acho ele, assim, clássico e esportivo ao mesmo tempo. Eu gosto daquela posição de dirigir dele, que parece assim de um carro de Fórmula 1, que você vê com as pernas bem esticadas. O espaço traseiro dele é excepcional. Acho que foi o primeiro e o único carro de assoalho plano que eu tive. Foi aquele Civic, foi meu primeiro carro automático, foi minha primeira experiência em carro automático. Então a minha memória com ele é sempre muito agradável, né? Como eu sempre tive desses modelos LX, ele tem uma forração em tecido que é original, que tem um cheiro muito gostoso também. É um motor medianamente esperto, você não vê muitas diferenças no desempenho, arrancadas, retomadas, seja no manual ou no automático. Eu entendo que o conjunto mecânico do Corolla da mesma fase é bem superior, porque eu também tive Corolla correlato a esse Civic. Então eu posso dizer que mecanicamente o Corolla entrega mais, eu digo Corolla 1.8, né? E também tem a suspensão melhor e a caixa de direção também é bem melhor. Eu tive Corolla por 10 anos, de 45 a 200 mil quilômetros, e eu nunca tive gasto com caixa de direção, por exemplo, no Corolla. E no Civic isso era recorrente. Então, sem mais delongas, eu vou logo responder a pergunta que deu início ao vídeo, né? Eu acho que o Civic G7 não vale mais a pena em 2022 pelas seguintes razões, né? Primeira delas, o custo de manutenção dele é muito alto. O custo da suspensão é alto e é sempre recorrente. Eu tinha os meus, que eu sempre tratei com muito rigor a suspensão. Cada vez que ia no mecânico era 1.200, 1.700, 1.800. E era um mecânico especialista em Honda. Os gastos com bieleta, com coxim, com buchas eram frequentes e duravam pouquíssimo com o conserto. É questão de 2, 3 meses, já o defeito na suspensão voltava. Coxim do motor e coxim do câmbio também arrebenta com muita facilidade. E em especial a questão do Civic automático, que é o que eu acho que não vale mais a pena, é porque um câmbio automático, vamos pensar, um carro foi fabricado de 2001 a 2006. Por mais cuidado que você tenha tido até então com esse câmbio, no que tange ao rigor com relação às trocas de óleo desse câmbio, porque câmbio automático não tem como fazer manutenção preventiva. A troca de óleo é o mínimo que você pode fazer. Com o tempo, esse câmbio vai gerar composite. Composite é uns pozinhos que ficam na suspensão, na transmissão. Quando você vai verificar o nível e a qualidade do óleo do câmbio automático, você vê uns pozinhos que ficam ali, que é justamente as borrachas, que é justamente da oxidação e da decomposição dos materiais que tem dentro da suspensão, da transmissão mesmo. Então, vamos pensar, na melhor das hipóteses, um Civic desse 2006, já uma transmissão dessa com 16 anos, ela vai dar problema. E o problema é que quando você tem que fazer o reparo, esses reparos não são baratos. Em especial, essa geração de Civic tem um problema adicional. O filtro dela é muito pequeno e é dentro do câmbio. Os modelos fabricados de 2001 a 2004 têm um problema crônico na transmissão, porque o filtro é ainda menor.
Então, não era difícil lá em 2007, 2008, você ver Civics 2003 com pouca quilometragem, com um problema de câmbio automático, porque o filtro entupiu. Nos modelos de 2004 em diante, que é o 2004 a 2006, houve uma melhora nesse tamanho do filtro e os casos de problema na transmissão precoce não aconteceram. Mas sejamos racionais. Depois de 10 anos de uso, por mais cuidado que você tenha, há um desgaste dessa transmissão, né? Então esse é o segundo motivo, né, pelo qual eu acredito que o Honda Civic G7 não vale mais a pena em 2022, porque sobretudo se ele for automático, quando esse câmbio automático dá problema, os custos são sempre elevados e é caro, né? Às vezes fica um valor que é desproporcional ao valor do carro. O terceiro motivo é porque com essa alta de preço dos automóveis, o preço desse carro ficou muito alto no mercado, muito alto mesmo. Então esse é um outro motivo pelo qual eu acredito que não vale mais a pena esse veículo em 2022. O terceiro motivo pelo qual eu acho também complicado ter esse carro em 2022 é porque o consumo dele não é bom. Eu digo, use SOC, use VTEC é um pouquinho melhor, mas você vai fazer na cidade com ar-condicionado uma média assim de 7,5, 7, no máximo 8 de consumo com esse carro, né? Mesmo o manual, às vezes é 0,5% a mais, 10% a mais de economia de combustível, mas o que eu penso que não vale a pena no contexto do qual nós estamos hoje, né? Da alta do preço do combustível. Então, pessoal, mas são ponderações que eu faço ancorado na minha experiência, né? Então, valor alto para comprar o carro, um custo de manutenção elevado, né? Não é um carro econômico como a gente às vezes pode ser levado a crer que seja. Ele tem uma caixa de direção problemática, tem uma falha de projeto naquela caixa de direção. Então ela sempre bate, ela sempre dá problema. Tem uma suspensão dianteira também que bate muito, de reparo caro. A suspensão traseira dele, ela é muito moderna para a época, mas quando você bota 3 adultos atrás, as rodas abrem e fica uma impressão visual assim, muito ruim. Ele abaixa muito a traseira quando ele está muito carregado atrás. Então isso só leva moinho à interpretação de que mantê-lo não é algo fácil assim, né? E eu sempre digo que mais importante do que comprar o carro é ter condições de mantê-lo, né? Hoje em dia, pelo menos aqui na minha cidade, é muito difícil encontrar um Honda desse em bom estado, né? Porque como eles tiveram uma baixa de preço nos últimos 4, 5 anos, era fácil comprá-lo, mas o que era difícil é mantê-lo, né? Tanto é que quando você vê um Honda desse na rua, e na maioria dos casos, ele tá aí com esse aspecto desmaiado, ele tá muito baixo, com as rodas dianteira e traseira baixíssimas, né? Indicando que a suspensão já foi embora há muito tempo, né? Então, eram essas minhas ponderações. No que tange a equipamentos internos, ele tem uma especificidade. O rádio original dele só lê CD original. Eu lembro que os que eu tinha, todos, eu fazia questão de manter o rádio original porque eu acho bonito, eu acho harmônico assim no carro, né? E aí eu tinha um CD e nem é todo CD original que ele lê, não. Aí o meu só lia um do A-Ha, então ficava 24 horas esse CD do A-Ha tocando no carro. Agora, com relação ao componente do ar-condicionado, eu acho durável. O que eu tinha em 2005, fiquei com ele até 2019, o ar nunca teve problema. Eu tive problemas recorrentes no alternador dele. O alternador sempre estava dando problema, mesmo eu com bateria boa. Eu tive que fazer muitas visitas no eletricista para fazer reparos naquele alternador. E os reparos também não eram baratos. Quando as pessoas chegam lá e vê Honda Civic, até porque a área do motor é muito pequena, então os reparadores entendem que tem que desmontar muitas peças para acessar o alternador, para acessar uma caixa de direção. Então por isso que os consertos desse carro sempre são caros, né? Agora,
Se você está muito apaixonado, e com paixão a gente não discute, né?